pessoal, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês os meus livros de bolso. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente tem preconceito com livros desse formato e também porque várias pessoas ficam um pouco receosas na hora de comprar esses livros, já que na maioria das vezes a gente acaba comprando online e não dá pra ter acesso a algumas informações, a alguns detalhes, como se a página é branca, o tamanho das letras, se o livro tem orelhas. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês os meus livros e tentar mostrar alguns detalhes dessas edições. Eu tenho ao todo 10 livros de bolso, sendo que 3 deles são da mesma editora, então eu vou tentar mostrar um pouquinho alguns detalhes de cada um deles. Começando então pela editora que eu tenho mais livros de bolso aqui, que é a Companhia das Letras. Eu tenho 3 livros deles, que são As Boas Mulheres da China, A Sustentável Leveza do Ser e Um Antropólogo em Marte, que é o único desses 3 que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Então eu vou pegar uma aqui para exemplificar. Bom, peguei A Sustentável Leveza do Ser, que foi o primeiro livro da editora que eu comprei, né, da coleção de bolso da Companhia das Letras. E o livro é assim, né, mais quadradinho. As capas no geral são bem bacanas. Ele não tem orelha. As páginas são amareladas. E o tamanho da letra é bem ok. Não é uma letra muito pequena, também não é uma letra muito grande. É a edição de bolso que eu mais gosto. É um livro super confortável. Ele é fácil de levar, né? Todos os livros de bolso têm essa característica, mas eu gosto bastante da edição da Companhia das Letras, justamente por ter as folhas amareladas, que é um aspecto que a maioria dos leitores ama, e por conta do tamanho das letras também, que é um tamanho bem confortável, bem fácil de ler. Então é a edição que eu mais gosto e que eu mais recomendo pra vocês. Agora passando então para a Saraiva de bolso, deles eu tenho A Mulher Desiludida da Simone de Beauvoir, assim como o da Companhia das Letras, ele não tem orelha e as folhas também são amareladas. No entanto, as letras são minúsculas e isso incomoda um pouco. Confesso que eu achei que fosse me incomodar mais, mas depois eu fui lendo, fui me acostumando com a letra, mas é uma letra bem pequena. E ele é mais estreito do que os livros da companhia, então é ainda mais fácil de levar na bolsa. E é uma edição que eu gosto, apesar do tamanho dessas letras, né? Eu já vi várias pessoas fazendo críticas negativas em relação às traduções desses livros, mas eu não sou uma especialista em tradução, então eu não posso falar muito sobre isso. No geral, eu gosto das edições e é também uma das edições que eu mais gosto, apesar de não ter outros livros dela aqui em casa. Daí vamos passar então para uma das editoras mais conhecidas por seus livros pockets, que é a LPM. Aqui eu tenho Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, da Virginia Woolf. E também é um livro mais estreito. Ele também não tem orelha. E esse já tem as páginas brancas. No entanto, as letras são gigantes, então elas são maiores um pouco que a da Companhia das Letras e são muito confortáveis. O livro também é bem molinho. Então é uma edição confortável, apesar das páginas brancas, e eu gostei bastante, me surpreendi com essa edição, eu achei que as letras fossem um pouco menores. E a LPM também tem uma coleção somente de livros pockets, e é uma editora bem conhecida por conta deles, então acho que é uma edição que vale a pena também. Passando agora para uma editora que eu não vejo muito falar, que é a Ciranda Cultural. Eu não gosto dessa edição. Esse aqui é o Tio, do José de Alencar, e eu comprei esse livro apenas porque ele estava por R$3, então eu não podia perder essa promoção. E eu não tinha lido nada do José de Alencar, então eu decidi comprar. Mas é uma edição muito ruim. Primeiro que o livro tem um formato um pouco estranho, ele é bem quadrado, ele é muito mole e ele também não tem orelhas, mas o pior são as páginas. O livro tem aquela típica folha de jornal, que é muito, muito fininha, e as letras são minúsculas. Então, eu não gostei dessa edição, não é uma edição que eu recomendo, a não ser que só tenha aquela edição disponível mesmo, e é uma edição bem barata. Os livros dessa editora, assim, nesse formato, são bem baratos, então se você não tiver outra opção, pode ficar com essa mesmo, mas eu não gosto muito, principalmente pelo fato das folhas serem folhas de jornal, que são folhas bem fininhas e rasgam com facilidade, então não é uma edição que eu recomendo. Vamos então agora para a Martine Claret. Deles eu tenho o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e eu acho que é a única edição de livros de bolso, pelo menos das que eu tenho aqui, que tem orelhas.
Então, tem orelha, as páginas são brancas e as letras são minúsculas. Elas são um pouquinho menores, eu acho, do que as da edição da Saraiva. E isso incomoda bastante. Eu não finalizei essa leitura, esse é um livro que eu abandonei, mas não foi por conta da edição, tá? Mas enfim, ele tem as letras muito pequenas e dá a sensação de que a gente tá lendo e não sai daquela página. Então não é uma edição muito confortável. E também é uma editora famosa por não ter boas traduções. Como eu já falei, eu não sou especialista nesse assunto, então não posso falar muito sobre isso, mas falando aqui dos aspectos físicos, não é a edição que eu gosto muito, apesar de ter orelhas, né, que é um aspecto também muito amado pelos leitores, eu não curto muito essa edição. E a última edição Pocket que eu tenho aqui em português é da editora Edra, do livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga. Esse livro também não tem orelhas e ele tem as páginas brancas, mas apesar disso ele tem as letras em um tamanho bem confortável, um pouco maior também que a da Companhia das Letras. E foi uma edição que eu gostei bastante, porque é uma edição bem confortável, apesar das páginas brancas, é super fácil de ler. E é uma edição bacana também, e a Edra também tem alguns títulos bem diferentes. Então, recomendo também essa edição pra vocês. E agora, falando então de livros em inglês, eu tenho 2 livros em inglês aqui, em edições pockets, que são então O Senhor das Moscas, do William Golding. Eu gosto dessa edição, mas as edições paperback gringas são bem complicadas, porque a capa delas é muito sensível. Então não tem orelhas, e aqui ela já tá bem normalzinha a capa, mas enquanto eu tava realizando a leitura, a capa ficou levantada. Então eu deixava o livro e ele ficava assim. E isso me incomodou bastante. Mas depois é só colocar outros livros por cima que dá tudo certo. Como eu disse, ele não tem orelhas. E as folhas não são aquelas folhas amareladas que a gente tá acostumada, mas também não é folha de jornal. Então é uma folha razoável. E as letras são um pouco pequenas, mas não atrapalham muito a leitura não. Na verdade, eu gostei bastante dessa edição. E o outro livro em inglês que eu tenho aqui, que é o último então dos meus livros pockets, é o The Catcher in the Rye, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse é um livro que não tem muitas edições boas no geral, né? As edições em português são bem caras e são bem feias, mas então a gente tem essa edição aqui. E eu não li esse livro ainda, então não posso falar muito sobre, mas ele tem aquele velho problema que são as folhas de jornal. Na verdade não chega nem a ser a folha de jornal, mas parece bastante. E eu acho que ela é um pouco mais grossinha que a de jornal, mas ainda assim é aquela folha mais escura. E as letras têm um tamanho bacana, então acho que vai ser uma edição boa também, assim como a de Senhor das Moscas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado pra vocês notarem aí alguns detalhes e que eu tenha ajudado vocês a perder esse receio em relação aos livros de bolso. É um formato de livro que eu gosto bastante e, no geral, os livros de bolso são bem mais acessíveis. Os livros da Companhia das Letras têm vários títulos que não são facilmente encontrados em outras edições e tem um preço bacana, são títulos bem diferentes. Então, eu recomendo sim que vocês comprem livros de bolso. Eu quero ter mais livros desse formato aqui em casa, porque são livros muito fáceis de levar para os lugares. Enfim, são edições que eu gosto bastante. E eu espero que eu tenha convencido aí vocês a dar uma chance para esses livros e fornecer algumas informações que a gente não encontra tão facilmente aí nas lojas virtuais. Então não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos, comentar aí embaixo qual é a editora de livros de bolso que vocês mais gostam e acompanhar o Frescas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!